E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriat Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. E vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filhos de Israel, sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel desde Ecrom até Gate. E até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita e eficaz. É uma palavra de vitória para nossas vidas, ó Pai. Deus, nós queremos te agradecer por tudo que você tem nos concedido, e que essa palavra venha se cumprir em nossas vidas no próximo ano, que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto bastante conhecido, e eu quero desde já agradecer a todos os irmãos por mais um ano nós estarmos aqui glorificando o nome do Senhor nesse local. E eu quero dizer para os irmãos que nós podemos dizer, como disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. E esse texto fala exatamente que os filhos de Israel estavam com problemas difíceis, aos olhos humanos impossível de resolver, mas eles tomaram a atitude correta. Chegaram em Samuel e pediram para Samuel clamar ao Senhor a favor deles, e eles sacrificarem ao Senhor em favor deles. O que acontece com muitos cristãos, irmãos, é que ao invés de tomar as atitudes corretas em buscar o Senhor, as pessoas, como diz o caipira da minha terra, se alongam da igreja, fica longe da igreja. Irmãos, não é o recurso. Se na igreja estamos com lutas, longe da igreja a luta é maior ainda. Isso aqui é um exemplo disso. Israel, quando se achegou ao Senhor, Deus estava pronto a servir Israel. Presta atenção nisso. Quando Israel clamou ao Senhor e se voltou ao Senhor, Deus estava pronto a servir Israel. Mas quando Israel não servia ao Senhor e não buscava ao Senhor, Deus simplesmente voltava as costas para Israel. Os inimigos de Israel prevaleciam contra eles. A mesma coisa acontece conosco.
Se nós buscarmos o Senhor, nós vamos ter refúgio, nós vamos ter proteção, nós vamos ter as bênçãos de Deus em nosso favor. Mas pastor, a minha luta é grande. E quem não tem luta nesse mundo? Atira a primeira pedra. Quem não tiver luta, alguma coisa está errada com ele. Porque nessa vida cristã, Jesus foi bem claro quando disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos luta, e muitas vezes nossas lutas, nós achamos que é maior que todo mundo. Se você olhar para o seu lado, vai ter alguém com uma luta maior que a tua. O fardo de outra pessoa pode ser maior que o que você está carregando. E quando a gente olha nesse texto aqui, a gente começa a ver que a primeira coisa que eles fizeram foi tirar as idolatrias, os balaíns, os astarotes que eles estavam servindo, e procuraram servir unicamente a Deus. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que muitas vezes nós precisamos nos desprender de alguma coisa que nos prende longe de Cristo e longe da igreja. Tem tantas coisas hoje que são atrativos para as pessoas ficarem longe da igreja. E quando a gente começa a olhar hoje o modernismo, as inovações tecnológicas, que são bênçãos de Deus para a humanidade, mas infelizmente a humanidade não sabe desfrutar disso tudo, ao invés de ser bênção para as pessoas, atrapalha as pessoas, como diz o escritor aos Hebreus, embaraça as pessoas com as coisas desse mundo. Ao invés das pessoas procurarem a Deus, ficam embaraçadas com as novidades. Quantas pessoas nesse momento estão embaraçadas com tantas coisas deste mundo, ao invés de estar cultuando o Senhor, bendizendo e glorificando ao Senhor? Irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente aprende muita coisa. E a primeira coisa que nós temos exatamente é desembaraçar daquilo que impede a nossa comunhão com Deus. No decorrer do ano, muitas vezes a gente começa o ano bem com projetos, começamos o ano prometendo para Deus muitas coisas, mas no decorrer dos dias, as coisas naturais que nós cremos que Deus pode nos dar e não chega até nós, vai fazer o que nós vamos desanimando, vai trazendo aquele desânimo natural para as pessoas. Irmãos, não desanime, Deus proverá, como diz o louvor. Ele cuida de cada um de nós. Nós temos que perseverar na presença do Senhor. E quando a gente olha para esse texto aqui agora, eles tomaram a atitude correta. Samuel foi interceder por aquele povo, fez o sacrifício devido a Deus, e agora Deus age em favor daquele povo. Deus então faz o que? Deus recebeu o holocausto de Samuel, e diz o verso 10 que Deus trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, já aterrou de tal modo que foram derrotados diante de Israel. Irmãos, quem faz milagre é Deus. Quem pode agir em favor das nossas vidas é Deus. Não existe outro meio, irmãos. Não existe outro meio. É somente Deus. E Israel sabia disso, só que muitas vezes olhava para as coisas do mundo que era atrativo para eles. Precisava chegar nessa situação? Não. Mas o ser humano, irmãos, ele sabe, existe até uma profecia de mais de 600 anos antes de Cristo, pelo filósofo grego, que ele disse que um dia Satanás ia conquistar o mundo pelo bonito, porque Satanás sabe conquistar o ser humano pelos olhos. É uma profecia de um filósofo grego. Não vou nem tentar falar o nome do abençoado, que é meio complicado. Mas é uma realidade. Hoje as pessoas, irmãos, vê as coisas muitas vezes bonitas e não sabem que aquilo muitas vezes não tem nada de Deus. E as pessoas vão se distanciando de Deus, vão se afastando de Deus. Israel era assim. Eles eram conquistados pelas coisas bonitas. E o que acontecia, irmãos? Deus simplesmente virava as costas para aquele povo. E aconteceu agora que eles tomaram a posição correta. Deus trovejou contra seus inimigos e Deus deu a vitória para aquele povo. Agora existe uma coisa: quando nós estamos em aperto, em aflição, e fazemos campanha, e oramos, jejuando, e Deus responde, a nossa tendência como ser humano é esquecer da provisão de Deus, é esquecer do que Deus fez em nosso favor. Automaticamente esquecemos logo.
Só que na hora da prova, nós muitas vezes cobramos a Deus: Deus, aonde está a sua promessa? Aonde está aquilo que o Senhor falou para mim? Mas quando nós estamos na bonança, nós esquecemos também daquilo que Deus falou: ser fiel até a morte, buscar o pão de cada dia. Você tem, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós cobramos de Deus, irmãos, cobramos de Deus, mas esquecemos dos nossos deveres, das nossas obrigações. Então toma muito cuidado com isso. Então, quando Samuel, aqui no versículo 12, ele tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aqui nesse último culto do ano porque Deus nos trouxe até aqui, porque Deus nos guardou até aqui, com lutas, provas, dor, decepções, desilusões. Com certeza passamos esse ano, mas o Senhor nos guardou e nos trouxe até aqui. E isso tudo, decepção, desilusão, angústia, dor, enfermidade, não é motivo de perdermos a esperança, e muito menos a confiança em Deus. Porque muitas pessoas, quando perdem a esperança, perdem a confiança em Deus. Ah, Deus não olha mais para mim, Deus não me vê mais, parece que eu sou a única pessoa que Deus não vê. Não, Deus está te vendo sim, e Deus quer ter um particular com você. Deus quer que você se achegue a Ele, para Ele se achegar a você. Então Samuel pegou essa pedra e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por que Samuel disse isso, irmãos? Sabe por quê? Porque Ebenezer é uma pedra de lembrança viva. Era para aquele povo olhar ali. Lembra quando Israel passou o Jordão para entrar em Canaã, para entrar em Jericó, para tomar tudo aquilo lá? Aí Canaã, o que foi que Deus mandou os sacerdotes fazer quando os sacerdotes colocaram os pés sobre o Jordão? Que a Bíblia fala que o Jordão estava cheio. De todas as margens do Jordão estava cheio. Era época de cheia, de enchente. Quando os sacerdotes pegaram a arca e colocaram sobre seus ombros e colocaram os pés sobre o Jordão, a Bíblia fala que as águas que desciam pararam, as águas que de cima pararam, e abriu-se um caminho no rio Jordão, e o povo atravessou o Jordão com os pés enxutos. Só que Deus mandou cada sacerdote, cada líder de tribo, pegue uma pedra e faça um memorial, para lembrar que vocês passaram o Jordão na enchente, na cheia, lembrar dos milagres de Deus. Então Ebenezer significa lembrança viva. Irmãos, você nunca deve esquecer das bênçãos que Deus te deu, o que Deus fez por você neste ano, irmão. Quantas coisas Deus fez, os livramentos que Deus te deu. Se não fosse as boas mãos de Deus e as poderosas mãos de Deus a seu favor, ninguém estaria aqui hoje comemorando o último dia do ano. Mas Ebenezer é a lembrança viva daquilo que Deus fez em nosso favor. Mais um ano, obrigado, Senhor. Mais um ano estamos aqui agradecendo ao Senhor. Mais um ano que o Senhor nos concede e somos gratos a Deus. É isso aí, é lembrança viva do que Deus faz em nosso favor. Irmãos, o ser humano, ele é tão ingrato e irreverente, que às vezes na sua oração noturna, quando ele vai dormir, ele se esquece de agradecer a Deus pelo dia que Deus deu para ele, pelo alimento, pelo ar, pelo banho, por tudo. Ele esquece de agradecer a Deus. Ebenezer é uma lembrança viva, e nós temos que ter em nossa mente a lembrança viva de que Deus está conosco, porque irmãos, é a maior profecia de Jesus, é a maior promessa de Jesus para a sua igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Mas nós esquecemos disso. Essa lembrança tem que estar viva em nossa mente e nosso coração, irmãos. Não podemos esquecer. Samuel sabia que o povo ia esquecer. Pegou a pedra e colocou lá. Isso aqui é Ebenezer, é uma lembrança viva do que Deus fez hoje para vocês. Só que você vai olhar a história, daí a pouco o povo esquece também. Já não olha mais nem para a pedra como uma lembrança. O povo esquece até da pedra. Você esquece até do que Deus deu para você. Às vezes ficou tão contente, tão feliz, daí a pouco já está até murmurando contra aquilo que Deus deu.
Irmãos, toma muito cuidado com isso. Outra coisa, irmãos, porque Samuel pegou aquela pedra e colocou aquela pedra ali exatamente e chamou seu nome Ebenezer? Sabe por quê, irmãos? Ebenezer também significa uma lembrança constante. Primeiro, uma lembrança viva. Mas Ebenezer também é uma lembrança constante. Sempre lembrar no dia a dia, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, que você tem um Deus que trabalha em seu favor. Se eu tenho um Deus que trabalha em meu favor, o momento de provação, o momento de prova, o momento de dor, o momento de angústia vem. Mas eu tenho alguém do meu lado para me socorrer. Por que muitas pessoas entram no mar e abusam? Porque sabem que tem salva-vida. Porque sabem que tem salva-vida. Porque se não tiver, as pessoas, a não ser que esteja fora do seu normal, mas no seu normal não vai entrar. Mas se tem salva-vida, as pessoas até abusam. Quando a gente olha para Ebenezer, nós temos que olhar assim, uma lembrança constante. Eu tenho que entrar na luta sabendo que eu não estou sozinho. Eu tenho que entrar na guerra sabendo que eu tenho um Deus que está guerreando as minhas guerras também. Israel foi sempre alertado por Deus sobre isso. Vocês vão guerrear, um de vocês vão lutar contra 100. Um de vocês vão lutar, se vocês estiverem comigo. O que nós temos que ter na nossa mente, uma lembrança viva e uma lembrança constante desse Deus que é por nós, desse Deus que está conosco. O que significa o nome Jesus? O nome Emanuel, não é Deus conosco? Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Nós temos um Deus que habita em nós pelo Espírito Santo e está conosco em qualquer situação, irmãos. Agora, irmãos, quantas vezes essa lembrança não é viva e não é constante na nossa mente, nós vacilamos? Porque quando a lembrança é viva e constante, você pode até temer, você pode até muitas vezes estar desprevenido, mas você vai tomar uma atitude de cristão, vai dizer assim, não, eu tenho um Deus que luta as minhas causas, então eu vou em frente. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, nos seus momentos de crise, nos seus momentos de dificuldade, se não tiver uma pedra viva, uma lembrança viva e uma lembrança constante, ele vacila fácil. Moisés e o povo de Israel viu o que Deus fez no Egito, as 10 pragas, e a última foi terrível, e como Deus concluiu a promessa àquele povo, que eles iam sair do Egito com riquezas, e apressadamente. Agora eles estão lá em Piairote, em Êxodo capítulo 14, e o mar na frente, o exército de Faraó atrás, do lado da montanha. O que o povo faz? Começa a murmurar, e Moisés clama a Deus. O que é que Deus disse para Moisés? Por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Que você tem na mão, tem a vara que eu te dei para você fazer os milagres? Toca no rio aí, no mar aí, que ele vai se abrir. Irmão, com poucos dias, a lembrança já não era mais viva, e não estava constante na mente de Moisés, nem nos olhos dele. O ser humano, irmãos, ele esquece das dádivas de Deus facilmente. Irmãos, Deus falou que ia tirar aquele povo das garras de Faraó. Agora o povo diante de uma dificuldade tão pequena. E quantas coisas você vai ver no caminhar no deserto? Das águas amargas, da água que quando não tinha água, quando não tinha carne, e o povo murmurando, e Deus fazendo os milagres, e o povo reclamando. Porque, irmãos, não tinha na sua mente e seu coração uma lembrança viva e uma lembrança constante. Veio a luta, veio a fome, veio a sede, veio, mas eu tenho um Deus que é o pão da vida, eu tenho um Deus que é a água da vida, eu tenho um Deus que mata a minha sede e um Deus que mata a minha fome.
O salmista sabia disso e disse assim: fui moço e hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Podemos ter necessidades, mas não somos desamparados por Deus de maneira nenhuma. As pessoas, irmãos, hoje acham que Deus desamparou elas. Qualquer coisa é motivo para abandonar a igreja, motivo para abandonar Deus. Não, irmãos, estamos sendo firme e constante na obra do Senhor. Como disse Paulo aos Coríntios, sede firme e constante. Uma lembrança viva, uma lembrança constante. Outra coisa, Ebenezer, essa pedra significava o que para Samuel? Essa pedra significava uma lembrança confiável. Primeiro, viva, uma lembrança constante. Agora, uma lembrança confiável. Irmãos, confiar é uma palavra tão simples, mas confiança, irmãos, é uma coisa que você se lança realmente sem reservas. Eu acho interessante quando você vai naqueles rios, principalmente onde existem matas, e você vê aqueles pés de árvore na beira daqueles rios, e você vê, principalmente onde aquelas águas às vezes tem pedra e tem aqueles bojos de água às vezes, né? E aquelas aves fazem o ninho assim em cima daquelas ramagens assim, e às vezes a água chove bastante e a água está batendo ali próximo, e elas estão no ninho quietinhas, lá sossegadas, né? Porque elas sabem que a água não vai chegar lá onde elas fez o ninho. Elas são orientadas por Deus, a natureza é orientada por Deus. Deus tem o controle de tudo. É segura, tem segurança ali. Ela sabe que o seu ninho está seguro. Ela sabe de tudo. Então, confiança, irmãos, é segurança. É você ter certeza de um Deus que está com você nas suas lutas, nas suas dores, nas suas aflições, nas suas enfermidades. E essa confiança leva você a ficar determinado nessa vida que Deus te deu para você. Irmãos, pega o exemplo aqui desse texto aqui de Samuel. O povo aqui, se você pegar o contexto anterior, o povo tinha perdido a arca numa batalha. E o sacerdote tinha perdido, os dois sacerdotes tinham levado a arca e tinham morrido. E os adversários tinham levado a arca em cativeiro. Mas Deus não deixa se escarnecer. Deus fez um reboliço danado lá no templo de Dagon lá, e os filisteus mandaram embora a arca de Deus. E a Bíblia fala aqui que a arca ficou em Kiriat-Jearim tantos dias que chegaram 20 anos. Irmãos, quantas pessoas, por não ter uma lembrança viva dos feitos de Deus, por não ter uma lembrança constante e por não ter uma lembrança confiável em Deus, ela esquece das benesses de Deus, de tudo que Deus fez em sua vida, em seu favor. Tanto tempo ela esquece do que Deus fez e do que Deus faz, que ela não lembra mais daquilo que Deus pode fazer em seu favor. Quantas pessoas estão assim? Irmão, sabe, antigamente, irmãos, a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O homem muda, a sociedade muda, o sistema muda, mas o nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda, a Bíblia não muda. O que muda são as pessoas. Não tem uma lembrança viva, não tem uma lembrança constante e perde a confiança devida a Deus. Hoje se confia em tantas coisas, irmãos. Irmãos, eu acho tantas aberrações, mas a maior aberração que eu vejo na ignorância do ser humano é sobre a questão de passar a arca dentro da igreja para as pessoas passar a mão na arca para ser abençoado. Fizeram uma réplica da Arca da Aliança, muitas igrejas aí
pegam aí agora, e 4 diáconos pegam a arca, passa no meio da igreja, passando a mão na arca. Se você pegar esse contexto aqui, você vai ver agora, mais para frente, que só a Bíblia fala que os bois tropeçaram, e o coitado do camarada estava em cima do carro de boi, foi tocar na arca dali, segurar a arca dali para não cair, e Deus matou o camarada fulminado. O Davi ficou meio até indignado com aquilo lá. Agora as pessoas hoje, por não conhecer a Bíblia e por não confiar em Deus e confiar em detalhes extras bíblicos, vou passar a mão na arca para ser abençoado. Que confiança em Deus essas pessoas têm? Nenhuma. O que Deus quer de nós é que nós confiamos a eles as nossas causas, as nossas dores. Irmãos, confie em Deus, que Ele sempre proverá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Ó, não duvide, mas confie em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Hoje as pessoas confiam mais em detalhes extras bíblicos do que na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que disse que estaria com as pessoas todos os dias da vida até a consumação dos séculos. Irmãos, sem uma lembrança viva, sem uma lembrança constante e sem uma lembrança confiável no Deus que faz, porque, irmãos, como Deus fazia, como Deus agia, é verdade, Deus fazia, mas e hoje Deus está querendo fazer? Com certeza está, irmãos, só depende de nós. Israel aqui é um exemplo disso. Tinham vivido tantos milagres, tantas bênçãos de Deus, e agora, quando toma a decisão correta, Deus age em favor deles. Sabe que as pessoas, por não ter confiança absoluta em Deus, elas se tornam saudosistas. E começam a lembrar, porque acontecia, porque fazia. Irmãos, se nós não voltarmos para Deus, nós não vamos ver os grandes milagres de Deus. Agora, se nós voltarmos para Deus, nós vamos ver os grandes milagres de Deus. A verdade é essa. Outra coisa que significa Ebenezer: pegou a pedra, colocou lá e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Significa uma lembrança das nossas vitórias. Uma lembrança viva, uma lembrança constante, uma lembrança confiável, e agora uma lembrança das nossas vitórias. Vocês vão olhar para a pedra e vão dizer assim: olha, Deus me deu uma grande vitória. O que Deus fez por você neste ano? A Manuzia testemunhou aqui. Quem não tem testemunho este ano para testemunhar, irmãos, do que Deus fez em seu favor? Quantas coisas Deus fez por nós, irmãos? Analise o que Deus fez na tua vida. Mas as pessoas esquecem disso, irmãos. Precisamos pegar uma pedra e colocar: Ebenezer, aqui é uma pedra viva. Isso aqui é uma lembrança viva em nossas vitórias. Eu tenho algo vivo da minha vitória. Eu tenho algo vivo para mostrar, para testificar que Deus foi em meu favor, que Deus fez em meu favor. Israel, irmãos, tinha tantas coisas em seu favor, tantas coisas para eles se moverem em favor de Deus, se moverem na ação de Deus, mas eles renegavam a presença de Deus muitas vezes. E se tem uma coisa que faz as pessoas renegar a presença de Deus, é a fartura. Quando você começa a ler os grandes pecados de Sodoma e Gomorra, lá em Ezequiel, Deus diz assim: olha, o que foi que fez a tua irmã pecar? Falando sobre as duas meretrizes, Samaria e Judá. Qual foi o grande pecado de Sodoma? Fartura de pão e abundância de dias. Foi os dois maiores pecados de Sodoma e Gomorra: fartura de pão e abundância de dia.
O que faz as pessoas esquecerem a Deus? Quando a mesa está farta, quando tem um bom emprego, quando tem uma boa conta bancária, quando tem um bom carro. Tudo isso, irmãos, faz as pessoas negligenciarem a presença de Deus, porque elas não necessitam. Israel é um exemplo disso. Quando herdaram a terra que manava leite e mel, que tinha fartura, que eles comeram à vontade e comiam à vontade, se esqueceram de Deus. Mas quando o inimigo, até o trigo que eles plantavam, o inimigo roubava, que precisava o Gideão malhar trigo onde malhava a uva. Ô irmãos, será que precisamos chegar nessa situação? Tentar enganar o nosso adversário? Não, você não precisa enganar seu adversário, não. Você tem um Deus que trabalha em teu favor. Nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Aonde está a lembrança das nossas vitórias? Ô irmãos, quando nós pegamos a história de Israel, que nós começamos a ver o que Deus fez em favor daquele povo, é um exemplo para nós cristãos hoje, para nós fazermos uma autoanálise e trazermos à nossa consciência as vitórias que Deus já nos deu. Porque nós estamos vivendo uma época, irmãos, que as pessoas só contam derrotas. Vitória ninguém conta não, mas derrota, irmãos, é uma grandeza. Mas nosso Deus é o Deus que nos dá vitória todo dia. Todo dia você tem uma bênção para contar, e nós temos que ter isso em nossa mente. Outra coisa, irmãos, que nós vemos em Ebenezer, é que Samuel queria dizer para o povo assim: olha, vocês têm uma lembrança viva das orações respondidas. Olha o versículo 10. E sucedeu que Samuel, sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Lembrança de uma oração respondida. Irmãos, às vezes nós estamos passando numa luta, e essa luta, no momento, é o que importa para nós, a solução dela. E esquecemos daquilo que Deus já fez. A nossa lembrança viva, constante, confiável, a lembrança das nossas vitórias é esquecida. Esquecemos que Deus fez aquilo, por orações que nós fizemos, Deus respondeu. O que Deus quer de cada um de nós, irmãos, é que nós venhamos a trazer à mente, a lembrança nossa, das orações que Deus já nos respondeu. Quem aqui não tem uma oração respondida? Todos nós temos, porque Deus faz questão e tem prazer em responder as orações que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que nós esquecemos muitas vezes das orações que Deus respondeu, e essa oração que fazemos agora, que é a oração da necessidade do momento, se Deus demora um pouquinho, já começamos a reclamar, já começamos a murmurar, esquecemos das orações já respondidas. Ô irmãos, isso é ingratidão. Israel pecou muito por isso, irmãos. Esquecer das orações, dos sacrifícios que eles tinham feito a Deus, e Deus tinha respondido para aquele povo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, irmãos, está pecando muito nisso. Jesus tem respondido a oração dos seus servos, a oração dos seus filhos na sua casa. Deus tem trabalhado em favor da sua igreja. Mas o momento que nós estamos vivendo, as intempéries do momento, a dificuldade do momento, muitas vezes, é motivo de nós negligenciarmos a nossa fé, negligenciarmos nossa comunhão com Deus e colocarmos a culpa em Deus, ou na igreja, ou no pastor, ou no irmão, ou na irmã, ou no profeta, não importa em quem quer que seja, mas nós assumimos a culpa, que a culpa é nossa. Esse texto é bem claro isso. Quando Israel chegou diante de Samuel, nós pecamos, nós erramos,
Agora você toma a solução diante de Deus por nós, intercede a Deus por nós, age em nosso favor. Quando nós assumirmos o nosso compromisso com Deus, assumimos a nossa negligência com Deus, Deus vai agir em nosso favor, irmãos. Deus vai agir em nosso favor. Quem não tem lembrança de uma oração respondida? Irmãos, eu já tive um momento difícil na minha vida. Momentos difíceis de falar assim, ó Deus, chegou agora, chegou o momento que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E de repente Deus agir da maneira sobrenatural. E é exatamente isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Que nós venhamos a confiar no Senhor. Termos a certeza que Deus responde às nossas orações. Deus tem prazer, como diz o hino 70 do Sinário, em fervente oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar. Derrama o seu coração na presença de Deus. Derrama a sua súplica nas presenças de Deus, que Deus tem prazer em responder às suas orações. Não é a oração especial de alguém, não. É a sua oração que Deus quer responder. Porque, irmãos, nós cremos nas orações intercessórias. Mas o que Deus quer fazer é em favor das nossas orações. É por isso que nós vamos ter aqui 12 dias de oração, para Deus responder às nossas orações. Cada um vai colocar a sua petição diante de Deus, e pedimos as bênçãos de Deus para os 12 meses de ano. Se Jesus voltar antes, ou se não voltar, mais um ano de bênção na presença de Deus, e chegarmos no fim do ano, cantarmos a vitória como este ano. Deus nos abençoou até aqui. Ebenezer até aqui nos abençoou, nos ajudou o Senhor. Outra coisa, irmãos, que significa Ebenezer, é a pedra da lembrança da fidelidade de Deus. Tem um hino que eu gosto muito, os irmãos louvam aqui, a equipe. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Olha, irmãos, Deus é fiel. Ele é o nosso Deus fiel. É fácil colocar no carro lá, Deus é fiel. Mas nós cremos nessa fidelidade de Deus. Nós cremos que esse Deus realmente é fiel conosco. Não é, Deus não quer ouvir palavras de lábios, não. Como Isaías no capítulo 29 e como em Mateus capítulo 15, de Jesus falou para os fariseus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus quer que saia do nosso interior, do nosso coração, da nossa mente, que nós cremos na fidelidade de Deus. Nós temos em nossa mente uma lembrança da fidelidade de Deus. Deus não esqueceu Israel nesse texto que nós acabamos de ler, em 1 Samuel capítulo 7. Deus também não esquece de você. Deus é fiel com você? É fiel com você, como foi fiel com Israel. Deus é fiel com a sua igreja. Olha, irmãos, o que o Deus fazia é o Deus que faz. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o Senhor da eternidade. Deus não tem começo, não tem fim. Deus é eterno. É o Deus que não tem mudança. É o Deus que não tem variação. É o Deus que não muda. É o Deus que age sem favor da sua criação. E Deus quer que nós tenhamos em mente a sua fidelidade para conosco. Irmãos, os discípulos de Jesus que andaram com Jesus, muitas vezes esqueceram da fidelidade de Deus. Irmãos, para você entender isso, a primeira multiplicação dos pães até tudo bem. Mas a segunda multiplicação dos pães está no mesmo contexto da primeira. O povo está no deserto, necessitado, e precisa de pão. O Senhor manda o povo embora, que não tem pão aqui para o povo comer. Dá-lhes voz de comer. Mas Senhor, não tem. Quantos pães tinha na primeira multiplicação? Quantos peixinhos tinha? Manda o povo se assentar aí. Vamos acabar com esse problema logo. Irmãos, esqueceram da fidelidade de Deus. O que Deus tinha feito em favor daquele povo ali no deserto a primeira vez, e a segunda vez agora, os próprios discípulos que estavam com Jesus.
Se tem uma coisa que a igreja é tendenciosa a esquecer, a fidelidade de Deus para com ela. Jesus falou: estou convosco todos os dias. Jesus está, irmãos. Não é que vai estar, não. Jesus está conosco. A fidelidade do Senhor é um dos atributos pessoais de Deus que só Deus possui. Irmãos, e segundo o Salmo 97, é um dos pilares do trono de Deus. Justiça e fidelidade. Deus é fiel para conosco. Agora, nós somos fiéis para com Deus, irmãos. A questão é essa, fidelidade na questão de ter uma lembrança viva, uma lembrança constante, uma lembrança confiável, uma lembrança das nossas vitórias, uma lembrança das nossas orações respondidas. E agora ter certeza, Senhor, eu confio que essa luta é grande, essa luta é difícil, essa luta é quase impossível em meus olhos, mas eu confio no Deus que vai agir em meu favor. Irmãos, se nós não tivermos a confiança absoluta em Deus, nós vamos perder muito tempo na nossa vida cristã. Deus quer que cada um de nós venhamos a ter uma confiança absoluta. E quando se fala confiança absoluta, é irrestrita, é sem artimanhas. Porque às vezes nós dissemos que cremos, que confiamos, mas não confiamos. E nós não cremos na fidelidade de Deus. E por último, para encerrarmos, irmãos, Ebenezer quer dizer lembrança da grande salvação. A salvação que Deus deu para Israel. O povo tinha sofrido na mão dos seus adversários, estava sofrendo, mas agora Deus trovejou em favor deles, e agora Deus deu uma grande salvação para aquele povo. Primeiro que Deus faz em nossas vidas é salvar nossas almas. E a primeira coisa, nós esquecemos da salvação da nossa alma. Muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus pela salvação das nossas almas. Esquecemos, irmãos. E Deus tem feito tantas coisas a nosso favor, salvado as nossas vidas. E se aconteceu alguma coisa em 2017 que você acha que Deus não estava com você, não, a permissão de Deus. Nós vivemos embaixo da vontade soberana do Senhor. O cristão não vive embaixo da vontade permissiva de Deus, não. Nós vivemos embaixo da vontade soberana do Senhor. E embaixo da vontade soberana do Senhor, tudo que acontece em nosso favor é bênção para nossas vidas. É bênção para nossas vidas. Nós temos que agradecer a Deus por tudo, confiarmos no Deus e sabemos que Deus, irmãos, é um Deus que tem que ser louvado, adorado e glorificado. Não importa qual seja a situação ou a condição que estejamos nas nossas vidas. Dos nossos lábios tem que sair louvor e adoração a esse Deus que nos salvou. Salvou a nossa alma do inferno, resgatou das mãos de Satanás e nos dá salvação todos os dias. Nos salva do perigo, nos salva do acidente, nos salva de tudo aquilo que é contra nós. Você pensa que o seu adversário não coloca um monte de pedra no seu caminho, não, para você tropeçar? Coloca, mas Jesus vai com seus anjos aplanando o nosso caminho, para nós não tropeçarmos com o pé em pedra. Porque, irmãos, se nós tropeçarmos, irmãos, a tendência é cair, mas Deus segura em nossas mãos frágeis e falhas, com as suas mãos preciosas e fortes e poderosas, e nos sustenta e nos dá a vitória. Deus é o Deus que nos salvou a nossa alma e nos salva todo dia até a consumação dos séculos. Ebenezer, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Em 2018 o Senhor continuará nos ajudando e nos abençoando, porque Ele é fiel e justo. E Deus não pode negar-se a si mesmo. O que Ele prometeu, Ele fará. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.